Salve minha família Caipora! Como é que vocês estão? Eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips, o canal mais humilde do YouTube que sempre traz para vocês uma porrada de palpites com muita qualidade. Neste vídeo vou trazer os melhores palpites para este domingo, dia 3 de novembro, beleza? Não se esqueçam que temos a final da Copa do Brasil, então fiquem atentos aos nossos palpites. Fechou, galera? E agora eu vou trazer para vocês os nossos melhores resultados dos dias 1º e 2 de novembro, beleza? Para o dia 1º tivemos 15 palpites com 10 greens e 5 reds, uma taxa total de 67% de acertos para o dia 1º, tá? Não atingimos nossa meta, mas é o primeiro dia do mês, fechou? Para o dia 2 de novembro, o resultado parcial é de 32 palpites, com 22 greens até o momento e apenas 5 reds, tá? 2 jogos foram adiados e temos 3 jogos que ainda irão acontecer. Então depois verifiquem os resultados na nossa planilha Caipora. O link dela está no topo dos comentários, junto com o link das redes sociais e dos canais do Telegram e no WhatsApp. Fechou, galera? Vocês que estão chegando por aqui, gostaram do nosso canal e também vão assistir os nossos palpites, não se esquece de se inscrever para fortalecer a gente, beleza? E também deixa um comentário ao final do vídeo sobre o que vocês acharam dos nossos palpites e do nosso canal, fechou? Deixe o seu like e também não se esqueçam de acompanhar sempre a gente com as notificações, fechou, galera? Então vamos lá para os nossos palpites do dia 3 de novembro? Bora pra intro! Bora, galera, vamos começar com essa partida à meia-noite e 10 na Liga MX do México. Separei o Cruz Azul contra o Santos Laguna. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Cruz Azul tem 80% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 89% nos últimos 9 jogos. O Santos Laguna tem 39%. No histórico são 19 vitórias do Cruz Azul, 10 empates e 22 do Santos. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Cruz Azul vem vencendo a 5 jogos e o Santos Laguna vem sem vitórias a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos uma vitória do Cruz Azul em 6 partidas que disputaram. Verificando na casa do Cruz Azul, ele venceu 3 das últimas 6 partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Cruz Azul venceu as suas últimas 6 partidas, enquanto o Santos Laguna não vence, principalmente fora de casa. Então para essa partida, eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, a Liga da Austrália, eu separei o Melbourne Victory contra o MacArthur. Separei essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, MacArthur vem marcando gols a 7 jogos e nos últimos encontros temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Melbourne, over 1,5 gols em 2 das últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Versliga da Letônia, eu separei o Riga contra o Meta. Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para casa. O Riga tem 88% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Meta tem 39%. No histórico, 31 vitórias do Riga, 5 empates e 1 do Meta. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Riga vem vencendo a 4 jogos e o Meta vem marcando gols a 6 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, o Riga venceu o primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, Série A da Itália, o Napoli contra o Atalanta. Separei essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, as duas equipes não perdem a 5 jogos, porém o Napoli venceu seus últimos 5 e o Atalanta empatou 1 entre 5 jogos, venceu 4. Últimos encontros, temos over 1,5 gols nos últimos 6 jogos. Na casa do Napoli, over 1,5 gols também nos últimos 6 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Midtjylland contra o Brøndby. Separei essa partida na Superliga da Dinamarca com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Midtjylland vem sem empates a 5 jogos. E nos últimos encontros, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Midtjylland, over 1,5 gols em 3 das últimas 6. E nos últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, na Parva Liga da Bulgária, eu separei o Ludogorets contra o Rebar Parçarsik. Separei essa partida com over 2,5 gols. Verificando no histórico de partidas entre as duas equipes,
temos uma média de gols de acima de 4 gols. Em séries, o Ludogorets vence empates a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Rebar ele não vence a 5 jogos. Últimos encontros, over 2,5 gols nas últimas 6 partidas. E na casa do Ludogorets, over 2,5 gols nas 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols em quase todos os jogos, principalmente do Ludogorets. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Partida, o Atlético de Madrid contra o Las Palmas em La Liga da Espanha. Separe essa partida com vitória seca para casa. A probabilidade de vitória é de 74% para o Atlético de Madrid jogando em casa. Ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Las Palmas tem 39%. No histórico são 8 vitórias do Atlético de Madrid e 2 do Las Palmas. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Las Palmas vem vencendo a 3 jogos e nos últimos encontros temos o mercado de vitória do Atlético de Madrid em 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Atlético de Madrid venceu as últimas 2 e nos últimos jogos nos campeonatos, o Atlético de Madrid venceu 2 das suas últimas 6 partidas e o Las Palmas venceu suas últimas 3 partidas. Mas para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória seca para casa. Beleza? Próxima partida, o Tottenham contra o Aston Villa em Premier League da Inglaterra. Separe essa partida com o mercado de over goal no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Tottenham vence empates a 5 jogos e nos últimos encontros ocorreram um gol no primeiro tempo em quase todas as partidas entre as duas equipes. Então, para essa partida, over goal no primeiro tempo. Beleza? Próxima partida, Motherwell contra o Rangers na Copa da Liga da Escócia. Separe essa partida com o mercado de over 1,5 gols. O Rangers tem 67% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos e o Motherwell também. No histórico são 72 vitórias do Rangers, 19 empates e 11 do Motherwell. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Motherwell vem sofrendo gols a 9 jogos e o Rangers vem sem empates a 5. Últimos encontros, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, La Liga da Espanha, o Barcelona contra o Espanhol. Separa essa partida com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Barcelona tem 84% de probabilidade de vitória, 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Espanhol tem 44%. No histórico, 45 vitórias do Barcelona, 17 empates e 6 do Espanhol. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Barcelona vem vencendo a 5 jogos e o Espanhol não empata a 5. Últimos encontros, o Barcelona venceu o primeiro tempo na maioria das partidas que eles disputaram. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, o Sporting Cristal contra o Comerciantes Unidos. Separe essa partida na Liga 1 do Peru com o mercado de over 2,5 gols. No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Comerciantes vence em vitórias a 5 jogos e nos últimos encontros, over 2,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Sporting Cristal, over 2,5 gols em 2 das últimas 4. E nos últimos jogos nos campeonatos, ocorre over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, o Estrela Vermelha contra o Vojvodina na Superliga da Sérvia. Separa essa partida com vitória seca para casa. O Estrela Vermelha tem 73% de probabilidade de vitória, 67% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Vojvodina tem 72%. No histórico, 34 vitórias do Estrela, 9 empates e 10 do Vojvodina. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Estrela Vermelha vem a 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros, o Estrela Vermelha venceu 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Estrela Vermelha venceu as últimas 6. E nos últimos jogos nos campeonatos, o Estrela Vermelha venceu 4 das suas últimas 6 partidas e o Vojvodina venceu 3 das últimas 6. Mas para essa partida, vitória seca para casa, fechou? Próxima partida, o Molde contra o Bodø/Glimt na Eliteserien da Noruega. Separa essa partida com over 1,5 gols. No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 3,5. Em séries, o Molde vence empates a 5 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Molde, over 1,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Manchester United contra o Chelsea na Premier League da Inglaterra. Separe esse clássico com o mercado de handicap de mais 2 para fora. A probabilidade de vitória está bem equilibrada para esta partida,
porém o Chelsea tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Manchester United tem 50%. No histórico são 27 vitórias do Chelsea, 26 do Manchester United e 27 empates. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Chelsea vem a 7 jogos sofrendo gols e nos últimos encontros, o Manchester United venceu apenas uma partida com 2 ou mais gols de diferença contra o Chelsea. Jogando em casa também, o Manchester United venceu 2 das últimas 6 partidas com 2 ou mais gols de diferença. Últimos jogos nos campeonatos, o Manchester United venceu apenas uma partida com 2 ou mais gols de diferença, que foi a goleada em cima do Leicester por 5-2. Enquanto o Chelsea, ele fora de casa, não perde com 2 ou mais gols de diferença nenhuma das partidas, além da última partida contra o Newcastle. Então para essa partida eu separei um handicap de mais 2 para fora, beleza? Próxima partida, o Hellas Verona contra a Roma. Separei essa partida na Série A da Itália com mercado de vitória empate para fora. A Roma tem 52% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. Já o Verona tem 22%. No histórico, 16 vitórias da Roma, 6 empates e 4 do Verona. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Verona vem perdendo a 3 jogos e nos últimos encontros, a Roma venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas contra o Verona. E na casa do Verona, o Roma venceu 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, a Roma venceu e empatou 3 dos últimos 6 jogos, enquanto o Verona não vence há alguns jogos, venceu apenas 1 dos últimos 6. Então para essa partida eu separei vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Lincoln Red Imps contra o College de 1975. Separei essa partida na National League do Gibraltar com mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Lincoln ele tem um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 78%, enquanto o College tem 22%. No histórico, são 6 partidas com 6 vitórias do Lincoln, e a média de gols é de acima de 6,5 gols. Em séries, o Lincoln vence em derrotas a 5 jogos, enquanto o College não vence a 5 partidas. Últimos encontros, temos vitória no primeiro tempo do Lincoln em todas as últimas 6 partidas. Então para essa partida eu separei vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida, o Flamengo contra o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil. Separei essa partida com o mercado de over 3,5 cartões. Por que eu separei este mercado? Além da partida ser uma final, é um jogo bem pegado. Então acreditamos que teremos esse over 3,5 cartões, tá? Verificando o último encontro entre as duas equipes, tivemos o over 3,5 cartões, inclusive expulsão na partida que disputaram. E verificando o nosso árbitro que vai apitar essa partida, ele tem uma média bem acima de cartões. São 5,5 cartões por partida, tá? Cartões amarelos tem o 4,8. Então acreditamos que para essa partida terá um over 3,5 cartões, beleza? Próxima partida, o Nantes contra o Olympique de Marselha. Separa essa partida na Ligue 1 da França com mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Nantes vem sofrendo gols a 7 jogos. Nos últimos encontros, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Nos últimos encontros, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E na casa do Nantes, também temos over 1,5 em 4 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Inter de Milão contra o Venezia na Série A da Itália. Separa essa partida com vitória seca para casa. A Inter tem 80% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Venezia tem 33%. No histórico são 5 vitórias da Inter, um empate e 2 do Venezia. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, a Inter vem a 8 jogos marcando gols e o Venezia vem sofrendo a 5. Últimos encontros, temos o mercado de vitória da Inter em 4 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, a Inter venceu a única partida. E nos últimos jogos nos campeonatos, a Inter venceu 5 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Venezia não vence fora de casa. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Atlético de Bilbao contra o Betis. Separa essa partida na Liga da Espanha com o mercado de over 2,5 cartões. Por que eu separei este mercado? Verificando no histórico de partidas entre as duas equipes, temos uma média de acima de 3 cartões por partida entre as duas equipes, inclusive expulsão, tá? Verificando os últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, temos over 2,5 cartões na maioria das partidas que disputaram. Verificando a disciplina das duas equipes, a média de cartões é de acima de 4 cartões somando as duas equipes. E o nosso árbitro tem uma média de 2,5 cartões
por partida em 4 partidas que apitou. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 cartões. Fechou? Próxima partida, o Porto contra o Estoril na Primeira Liga de Portugal. Separei essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. No histórico de partidas entre as duas equipes, temos uma média de 3 gols por partida. O Estoril vem sofrendo gols a 5 jogos e o Porto vem vencendo a 5 jogos. Últimos encontros, ocorreu gol no primeiro tempo na maioria das partidas entre as duas equipes. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo. Próxima partida, o Colo-Colo contra o Deportes e Quick. Separei essa partida na primeira divisão do Chile com o mercado de over 1,5 gols. No histórico de partidas, a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Colo-Colo vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Quick vem 5 jogos sem empates. Últimos encontros, temos o mercado de over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Colo-Colo, over 1,5 gols em 3 das últimas 5. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Ceará contra o Avaí na Série B do Brasileirão. Separei essa partida com o mercado que eu quase não trago aqui, tá? Vitória, empate para casa e under 4,5 cartões. Por que eu separei este mercado? O Ceará ele tem 65% de probabilidade de vitória jogando em casa, 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Avaí tem 39%. No histórico são 7 vitórias do Ceará, 6 empates e 8 do Avaí. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Ceará vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols nas últimas 6 partidas e o Ceará ele venceu e empatou 4 delas, tá? Últimos jogos nos campeonatos, o Ceará ele venceu 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Avaí não vence fora de casa. E então, eu acredito que para essa partida nós teremos vitória, empate para casa e under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, o Clube América contra o Atlas na Liga MX Feminina do México. Separei essa partida com vitória seca para casa. O Clube América tem 75% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 100% nos últimos 9 jogos. O Atlas tem 67% no histórico, 3 vitórias do América, 4 empates e 2 do Atlas. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Atlas vem marcando gols a 9 jogos, enquanto o Clube América vem vencendo a 5. Últimos encontros, o Clube América venceu 3 das últimas 6 partidas contra o Atlas. E nos últimos jogos dos campeonatos, o Clube América venceu suas últimas 6 partidas e o Atlas venceu 3 de 6 partidas. Então, para essa partida, vitória seca para casa. Beleza? Próxima partida, o Lanús contra o Boca Juniors na primeira divisão da Argentina. Separei essa partida com under 3,5 gols. No histórico de partidas entre as duas equipes, a média de gols é de abaixo de 3 gols. Em séries, o Lanús vem sofrendo gols a 5 jogos e nos últimos encontros, under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 também do Lanús contra o Boca. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols. Fechou, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado no final do vídeo. E não se esqueçam de comentar o que vocês acharam dos nossos palpites. Deixe o seu like e também se inscreve se ainda não se inscreveu. Vamos lá para o nosso bilhete caipora? Vamos lá, galera, com o nosso bilhete caipora e é com 5 seleções. Separei over gol no primeiro tempo para o Tottenham contra o Aston Villa. Over 2,5 gols para o Sporting Cristal contra o Comerciantes Unidos. Over 2,5 gols para o Molde contra o Bodoglin. Separei o Lincoln Red Imps para vencer o primeiro tempo contra o College de 1975. E a Inter de Milão para vencer a partida contra o Venezia. Uma odd total de 2,82 para vocês. Fechou, galera? Muito obrigado a todos. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!